Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal Café com Ações. Meu nome é Cláudio Soleiro, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Nesse canal eu criei com a finalidade e o propósito de compartilhar com vocês as minhas histórias. Eu não faço análise de ações, não faço recomendações, mas aqui compartilho as coisas que eu vivi, aprendi, os meus erros, os meus acertos e espero que isso seja útil para você. Se for útil, deixe o seu like. Seu like é importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E assim a gente vai fazendo uma grande corrente do bem, beneficiando outras pessoas com estes conteúdos. Estávamos falando no vídeo passado sobre recuperação judicial. Isso é importante porque a gente está fazendo o estudo de caso da Oi, que é uma empresa que está em recuperação judicial. Então mostramos, por exemplo, um dado estatístico de uma pesquisa feita pela PUC de São Paulo, que de cada 10 empresas no estado de São Paulo, apenas 2 conseguem sair do processo de recuperação judicial. Isso é um dado importante, alarmante, porque mostra a dificuldade de sair de uma recuperação judicial e que a grande maioria das empresas não saem. E isso nos mostra que não devemos ficar comprando ações que estão em recuperação judicial, salvo, obviamente, a gente perceber que essa empresa ela está entre aqueles 20%, né, que vão conseguir sobreviver e estão se reposicionando para um momento de grande crescimento. O que acontece com as empresas, as poucas empresas que conseguem sair da recuperação judicial? Essa é a pergunta desse vídeo. Por quê? Porque a gente quer tentar criar um padrão de entender o que pode acontecer com as ações da Oi, né? É essa a ideia desse vídeo, tentar entender um padrão do que pode acontecer com as ações da Oi a partir de outras histórias de empresas que saíram já da recuperação judicial. Vamos começar primeiramente com as ações da empresa JPC. Essa empresa, no último 12 de novembro de 2020, a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro declarou o fim da recuperação judicial da JPC Participações, a JPCP3, é o seu código na Bolsa, marcando uma nova fase para a companhia. Fundada em 1997, a companhia, que atua nos setores químicos e de tubos de aço, pediu recuperação judicial em 2013, por conta da crise financeira e do aumento de sua alavancagem. A recuperação judicial foi necessária em um momento em que a alavancagem da companhia estava muito alta, desproporcional até mesmo à sua capacidade de produção de caixa, em função de alguns investimentos que não foram os mais adequados no passado, explicou o CEO da JPC, Rafael. Em sua release de resultados do terceiro trimestre, a companhia já havia informado que teve pareceres favoráveis da Justiça e do Ministério Público para encerrar sua recuperação judicial, mas ainda faltavam os últimos trâmites para isso ser efetivado. Agora a Justiça considerou que todas as medidas previstas na reestruturação foram seguidas, dando fim ao processo. O Executivo explicou que o objetivo do processo foi tratar a questão do passivo, controlar e dar um direcionamento para o endividamento da empresa. Não adianta você fazer uma recuperação e não tratar também das suas operações. Então, paralelamente a esse processo, fizemos uma reestruturação intensa da empresa, com redução de custos e mudança na estrutura para torná-la mais eficiente. Com a saída da recuperação judicial, as ações da companhia registraram uma forte alta de 17,75% no dia 12 de novembro, mas em seguida também engataram 4 quedas seguidas, acumulando perdas de 20,9% no período. No ano, porém, os papéis da companhia acumulam ganhos de mais de 120%, seguindo exatamente o caminho da empresa em saída do processo, que já estava praticamente garantido e na semana passada foi apenas a chancela oficial. Segundo o CEO, o encerramento é um marco significativo, pois consolida o resultado de um trabalho de reestruturação realizado com muito planejamento, organização, dedicação e diligência. Então, o que a gente entende aqui com relação a essa empresa, né? Se a gente for olhar o gráfico dela, a gente vai ver, por exemplo, que ela agora, no dia 12 de fevereiro, ela estava com o preço de suas ações em R$ 23,00, tá? Em 2020, ela estava
em março de 2020, ela estava a R$ 4,00. R$ 4,00 custava essa ação quando a empresa estava em recuperação judicial. Aí depois ela começou a subir, já no ano, 2020 foi o ano que ela saiu da recuperação judicial, né? Então veja que ela começou a subir a partir de... Ela ficou de março dos R$ 4,00, aí ela ficou até mais ou menos maio, nessa região de 4,80, né? E aí quando chegou no final de maio, ela começou a engrenar uma alta, e que aí ela entrou na casa dos R$ 5,00, R$ 6,00, aí foi subindo, R$ 6,80, R$ 8,00, R$ 9,00, e aí ela começou uma trajetória de alta, quanto mais se aproximava da data da recuperação judicial ser encerrada, né? A recuperação judicial seria encerrada em novembro, e aí ela começa a partir, portanto, do mês de julho, fim de maio, né? Ela começa a engrenar. Junho, ela estava na casa de R$ 6,60, julho, e aí ela vai subindo e não para mais. Ela vai até R$ 21,00, depois dá uma corrigida, vai a 15, aí depois sobe, 19, vai corrigindo, sobe, vai para 21, corrige de novo, vai a 17, e quando chega em novembro, ela já está aí nessa faixa de 21,49. Depois, no início do ano de 2021, teve uma correção, depois voltou a subir, chegou a 27,18 no dia 13 de janeiro, e aí deu uma nova corrigida e está nessa região dos R$ 23,00. Então veja que de 4 para 27, chegou a 27, deu uma corrigida, agora está em 23. Então veja que foi um crescimento muito rápido. Então essa é uma das características que eu enxergo nas empresas que conseguem sair das recuperações judiciais e que têm ações em bolsa. Essas ações acabam assumindo um comportamento de valorização explosivo, de 4 para 27. 4 para 27. Tá? Então é um comportamento explosivo no preço da ação. Isso acontece com empresas que saem da recuperação judicial. Esse é um exemplo, a JPC Participações, certo? Que é uma empresa que trabalha, né, aí com essa parte de produtos de aços, né, na área de tubos, equipamentos, parte de química também, certo? Então aqui está um exemplo para que a gente possa ter um modelo do que acontece, né? Isso serve para a gente construir uma referência em relação ao que pode vir a acontecer com a Oi. Outra empresa, vamos falar da Eternit. Em março de 2018, saiu a notícia que a Eternit tinha pedido recuperação judicial. A empresa era produtora de material para construção e o foco da empresa sempre foi as telhas de amianto. E houve aí processos de proibição do amianto no mundo e chegou ao Brasil. Né? Embora tenha retardado, tenha sido postergado essa decisão, mas o Brasil também adotou o mesmo padrão de proibição do amianto. Por conta disso, a Eternit acabou fazendo esse pedido de recuperação judicial em 2018. O que foi que provocou isso, né? Em primeiro lugar, essa ideia de que o amianto era o seu carro-chefe, né? A empresa focou muito em um produto, apostou suas fichas nesse produto, que era o de grande vendagem, e não se preocupou em buscar soluções diante já do problema que ia sendo sinalizado fora do Brasil, né? Outros países já estavam sinalizando que a Eternit enfrentaria problemas, né? Então, essa fabricante de telhas acabou tendo que ser forçada a recorrer à recuperação judicial. Interessante porque ela sempre foi uma empresa que pagou gordos dividendos, né? E muitas vezes as pessoas gostam de empresas que paguem muitos dividendos. Mas veja que aqui a gente tem um problema muito clássico do que pode acarretar o pagamento de grandes dividendos para
o futuro de uma companhia, porque muito desse dinheiro pago nos dividendos poderia ter sido utilizado para que a empresa buscasse soluções e inovações para sair do problema, ou seja, deixar de ser dependente do amianto. Então, um dinheiro que foi gasto com os dividendos, foi pago em dividendos, poderia ter sido canalizado para inovações, para a busca de soluções para o seu problema, e isso acabou não sendo feito, né? Aí tem uma matéria que eu vi aqui, a cegueira que levou a Eternit à recuperação judicial. No último 9 de fevereiro, o engenheiro Luiz Augusto Barcelos embarcou com executivos da empresa que preside a fabricante de telhas Eternit para uma viagem de 2 semanas por 4 países da Ásia e Europa, com a missão de encontrar um novo modelo de negócios para a empresa. O plano é conhecer empresas que, assim como a Eternit, tiveram que mudar após a proibição do amianto. O grande desafio é desenhar a nova Eternit, descobrir quem ela vai ser nos seus próximos anos. Para pensar nos próximos anos, a Eternit vai ter primeiro que sobreviver ao presente. A empresa corria contra o relógio desde que o Supremo Tribunal Federal proibiu, em novembro, o uso no Brasil de sua principal matéria-prima, o amianto. Portanto, a companhia entrou com pedido de recuperação judicial. O valor total de dívidas é da ordem de 228,9 milhões de reais. E o grupo está confiante de que a situação da crise enfrentada é passageira e não deve afetar de forma definitiva as suas atividades, afirmou a empresa Agência Estado. A companhia deve apresentar seu plano, aí vai falando um pouco sobre esse processo. A Eternit é um exemplo acabado de como a cegueira corporativa pode destruir uma empresa. Seus executivos e acionistas ignoraram que o mundo estava mudando e que era preciso mudar também. A gente fala sobre isso, né, sobre as tendências. Vários vídeos aqui a gente já falou que um dos itens que a gente tem que olhar são as tendências. Quais são as tendências para onde o mundo está indo? Eu falo até de uma frase do Bill Gates que eu costumo repetir aqui, que ele diz assim: a gente precisa descobrir para onde o mundo está indo e tentar chegar lá primeiro. E muitas pessoas fazem como os avestruzes, né? Quando assustados enfiam a cabeça na terra, no buraco, e deixam o corpãozinho do lado de fora, expostos aos riscos, né? Mas com medo. Então não podemos nos comportar como os avestruzes, né? Então, o que a gente tem aí de importante, né? A empresa de 80 anos, toda a sua história marcada pelas minas de amianto, lhe permitiram exportar a substância também, utilizá-la como matéria-prima de suas telhas, e não se deu conta de que o mundo estava mudando do ponto de vista ambiental, não observou os sinais, né, e não valorizou dados científicos que foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde de que a substância era cancerígena, e depois ficou assistindo vários países começarem a proibir ou orientar a utilização da sua substância, e ela ficou assistindo aquilo, se negando a ver essa modificação, se negando a fazer um processo de transformação, né? Nesse período, dinheiro não faltava para investir em buscar soluções, né? A Eternit era uma tradicional pagadora de dividendos. Entre 2003 e 2015, a empresa pagou dividendos em média 4 a 6 vezes maiores do que a média do mercado. Em 2013, por exemplo, distribuiu 70% do lucro de 102 milhões de reais aos acionistas. E aí as pessoas ficavam eufóricas. A Eternit é uma empresa maravilhosa, paga os maiores dividendos na bolsa. Isso é muito bom, empresa que paga dividendos. Cuidado, porque muitas empresas americanas não pagam dividendos. E sabe por quê? Porque eles usam dinheiro para reinvestir, usam dinheiro para fazer a empresa crescer. Então, muito cuidado com essa coisa de que a empresa que paga dividendos é a melhor. Nem sempre. E às vezes ela pode estar comprometendo a sua capacidade de investimento, que foi o que aconteceu com a Eternit. Pagava altíssimos dividendos, todo mundo achava aquilo maravilhoso, só que a empresa praticamente morreu, né? Foi para a bacia das almas, teve que entrar em recuperação judicial. Então, quando entrou no prejuízo em 2015, a empresa então parou de pagar dividendos, mas aí já era tarde demais.
O problema da empresa é que ficou muito tempo focada apenas em pagar altos dividendos, remunerações aos diretores, e isso só foi descapitalizando a empresa, reduzindo a sua capacidade de investimento. E ao longo do processo de transformação da sociedade mundial, né, das economias, do banimento do amianto, né, que foi uma coisa gradual, a empresa não investiu em novas tecnologias, não buscou soluções para o seu problema, né? Então esse negacionismo e esse exagero no pagamento dos dividendos comprometeu sua saúde. Mas, diante disso tudo, o que é que eu gostaria também de evidenciar? Que a empresa entrou em recuperação judicial, só que ela aprovou o seu plano de recuperação judicial na justiça, né? E a empresa vem se recuperando, vem se reestruturando, investiu em novas ideias, novas tecnologias, e aí sim começa a identificar uma solução para o seu problema com telhas fotovoltaicas, ou seja, que captam a luz solar, um novo produto, né, que vai ajudar com a produção de energia elétrica. A reestruturação dos negócios veio na esteira da recuperação judicial de 2018, já deixa boas impressões na Bolsa. O papel da Eternit acumula alta de 324% em 2020. 324% em 2020. A ação atingiu já a casa aí de R$17, né? A ação da Eternit já atingiu a casa dos R$17. Deixe-me ver aqui só quanto é que está a sua última cotação, porque essa aqui é um dado da matéria. Não, ela corrigiu, ela chegou a R$17 e aí corrigiu e agora está em R$12,55, tá? É o valor presente dela. Ela chegou a um pico de R$17 e depois deu uma corrigida e está agora em R$12,55. Mas veja que ela lá atrás tinha sua ação a R$2,20 em abril de 2020. A ação da Eternit era R$2,20. De novo, uma empresa que começa a sinalizar que vai sair da recuperação judicial, que está em processo de encerramento de recuperação judicial, que encontrou soluções para seu problema principal, que era o amianto, e agora criou uma telha que faz captação de energia solar. E aí o mercado começa a entender de que a saída da recuperação está próxima e que ela tem viabilidade de crescimento. Então as ações saem de 2,20, chegam a 17, dão uma corrigida e agora estão em 12,55. Então isso é importante para a gente entender o que acontece com uma empresa que está para sair da recuperação judicial, entendeu? É um forte movimento explosivo, é isso que ocorre. E a gente precisa estar atento, porque esses modelos se repetem, né? Falamos de uma empresa aqui anteriormente, agora estamos falando de uma segunda empresa que está em processo de encerramento de recuperação judicial. E já vemos então o potencial explosivo que tem da mudança da ação, né? De 2 já indo para 17 e agora está na faixa dos 12,55. Isso nos mostra um caminho, isso nos mostra um padrão, né? E o que a gente está procurando nos nossos estudos, um padrão. É isso que a gente está fazendo, está buscando um padrão. Por fim, para terminar esse vídeo, é o OSX, do empresário Eike Batista, né? A OSX saiu da recuperação judicial do ano passado, né? Depois de 7 anos, as empresas OSX Brasil, OSX Construção Naval e OSX Serviços Operacionais deixaram a recuperação judicial no dia 25 de novembro, após 7 anos. Isso foi definido lá pela Terceira Vara Empresarial do Rio de Janeiro. E o que é que aconteceu com as ações? No dia que foi anunciada a saída da recuperação judicial, os papéis preferenciais da OSX subiram 157%. 157% em um único dia, entendeu? Então, veja de novo o movimento explosivo.
e pegou carona uma outra empresa que também está em recuperação judicial, a MMX, também do Eike Batista, e suas ações subiram 81% nesse mesmo dia, 25 de novembro de 2020. Né? Então, se você pegar o gráfico da OSX, você vai ver que essa empresa estava, no ano passado, negociada na faixa de 2,70 e ela, quando chegou o anúncio da saída da recuperação judicial, ela voou para R$ 21, de 2 foi para 21. Depois deu uma correção, voltou a subir, né? Voltou a subir e hoje está a 19,20. De 2 a 21, corrigiu, 19,20. Então veja de novo o comportamento explosivo de uma ação, a OSX, do Eike Batista. Então é isso que a gente enxerga na transformação da dinâmica dessas empresas que saem da recuperação judicial. A MMX, que ainda não saiu da recuperação judicial, mas que também está em vias de sair, suas ações já subiram 1.920%. 1.920%. Ela não saiu ainda, mas já subiram 1.920%. Então, o que eu queria terminar esse vídeo mostrando para vocês que quando as empresas conseguem fazer um processo de recuperação judicial, quando elas apresentam uma dinâmica de perspectiva de futuro, as suas ações na reta final da recuperação judicial e, sobretudo, a partir da data da recuperação judicial, elas começam a engrenar um forte movimento de alta, um movimento que a gente chama de explosivo. As ações começam a performar e valorizar de uma dinâmica muito acelerada. E quando você vê, a coisa já voou feito um foguete. É isso que eu espero em relação à Oi. Essa é a minha crença também em relação à Oi. Eu acho que a Oi está começando a ganhar volume de energia, né? Uma concentração de energia está se formando e ela vai explodir já já, entendeu? Não dá para precisar o dia, a data, o mês, mas que estamos numa fase de acumulação de energia, estamos. E que ela vai seguir o exemplo dessas 3 empresas que eu citei, que são casos concretos de empresas que saíram da recuperação judicial. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai se repetir com a Oi, certo? Então esse foi o intuito desse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!